Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos acerenar nossos corações, nos prepararmos para o nosso Evangelho, buscando encontrar a perfeita sintonia para que possamos ser bem intuídos com a espiritualidade amiga, para que possamos nos alimentar desse pão espiritual e de alguma forma chegar aos corações, às necessidades de cada um, através desta palavra amiga, através desse estudo, deste esclarecimento, através do concurso dos bons espíritos, que sempre está a nos ajudar, nos amparar na divulgação da doutrina espírita, na divulgação dessa doutrina cristã que nos envolve, que nos ampara, que nos alimenta, que nos esclarece, que fortalece a nossa fé para a superação das barreiras que temos que enfrentar. Vamos iniciar com uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No campo físico, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Está na primeira carta aos Coríntios de Paulo, 15:44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra. Afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume, cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também uma preciosa para a lavoura espiritual. Quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto, toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem nada trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo, à maneira do seixo, que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Jesus, Mestre amado querido, estamos aqui reunidos em seu nome para iniciarmos o estudo de hoje. Peço por todos aqueles que de alguma forma terão acesso a esse Evangelho, através das redes sociais, pelos contatos com grupos Prece Espíritas Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade no Facebook, pelos grupos de WhatsApp, Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, pelos grupos de estudos, pelos grupos de tratamento espiritual, pelos grupos de postagem, pelo nosso canal no YouTube, Reflexões Diárias, pela minha página Osmar Pires, por todos aqueles que deram os nomes a pedido para as orações, por aqueles que foram anotados, por os que não foram anotados, por aqueles que nós elevamos nossos pensamentos, aos administradores do grupo, enfim, por todos que de alguma forma terão contato com essa palavra. Pedimos a sua bênção, Pai,
e que a espiritualidade amiga nos intua para desenvolver melhor esse estudo, na busca do esclarecimento, na busca do conhecimento da Sua palavra e, acima de tudo, na busca de nos alimentarmos com esse pão espiritual que nos fortalece e sacia a nossa fome de conhecimento, trazendo-nos à luz do Espiritismo todas as vicissitudes que nos cercam, que nos rodeiam e elementos para que possamos compreender as dores que chegam até nós e superarmos através da busca da melhoria constante na prática da reforma íntima para nos tornarmos pessoas melhores. O Evangelho de hoje será com o tema Por que adoecemos? Por que nascemos doentes? Por que adquirimos doenças? Qual a finalidade das doenças? Por que crianças em tenra idade já nascem com doenças gravíssimas? Hoje nós vamos buscar um pouco compreender o que ocorre, qual é a nossa participação na aquisição dessas doenças, desses males. Compreender que tudo tem um porquê e que a geração desse porquê está na nossa mente, no nosso corpo mental. Como nós sabemos, o nosso corpo físico ele é formado pela parte física e pelo espírito. A parte física, biológica, ela com o tempo vai morrer, vai desencarnar e vai voltar à natureza. E o espírito, o ser elemental que dá vida a esse corpo, ele é eterno. Ele vai sempre vagando de um corpo a outro corpo, adquirindo aquisições morais, virtudes, más tendências também, de acordo com as necessidades dele, de acordo com o seu envolvimento. E por gerações e gerações, vidas e vida através das reencarnações, vamos adquirindo valores e vamos adquirindo más tendências também. Então hoje nós vamos tentar de alguma forma compreender por que nós adoecemos, quais os motivos das doenças, né? Então, sabendo que existe o corpo físico e o corpo espiritual, esse corpo espiritual ele é dividido entre espírito e uma camada que envolve, porque o espírito é uma centelha divina, que é o espírito é a imagem e semelhança de Deus. Ele é uma luz. Mas essa luz ela é envolvida por um corpo semimaterial que nós chamamos de perispírito. E esse perispírito que dá ao espírito a forma que nós enxergamos os espíritos, tanto no plano espiritual, como a forma que ele vai nos proporcionar no corpo físico também. Se o perispírito estiver perfeito, nós teremos a visão de espíritos perfeitos no plano espiritual. E se o perispírito não estiver perfeito, tanto na formação dos corpos, por ser, a grosso modo falando, como uma forma, ele também trará problemas biológicos, físicos e mentais na formação do corpo em construção para o nascimento na Terra. Então vamos primeiro tratar da parte em que os espíritos chegam no plano espiritual, né? Após a vivência na Terra. Vamos fazer um resumo. Quando nós chegamos no plano espiritual, após o desencarne, lá nós não temos ninguém para nos julgar, para nos condenar. Lá nós chegamos e passa na nossa mente tudo aquilo que nós fizemos na vida, tudo aquilo que nós fizemos de bom, fizemos de errado
e aquilo que nós deixamos de fazer, segundo os compromissos assumidos no nosso planejamento reencarnatório. Como nós não temos outra coisa para fazer a não ser nos analisarmos, automaticamente, livre do corpo, nós tomamos consciência dos nossos compromissos que está guardado lá no nosso subconsciente e nós nos julgamos. E por via das dúvidas, nós nos condenamos, porque nós temos um compromisso guardado internamente de nos tornarmos pessoas melhores, de ajudar o próximo. E nós percebemos quando retornamos ao plano espiritual que nós não fizemos isso. Pelo contrário, nós deixamos de cumprir, nós prejudicamos outras pessoas, nós prejudicamos o nosso corpo físico, e isso gera um comprometimento no nosso corpo mental muito pesado, um sentimento de culpa muito grande, como nós disse, no nosso corpo mental. Quando isso acontece, o nosso corpo mental transfere para o nosso perispírito, que é a camada que envolve o espírito, a culpa, né? E coloca manchas no perispírito naqueles órgãos que nós achamos que foram os culpados por tudo que nós cometemos de errado. Se eu excedo na bebida, provavelmente meu perispírito vai ter uma mancha no rim, no fígado, né? Se eu excedi nos vícios do cigarro, terão manchas no pulmão. Eu posso transferir, se eu abusei da minha inteligência para prejudicar outras pessoas, transferir para a minha mente, que terá manchas no meu perispírito. Eu acredito que se eu fiz mal a outra pessoa, utilizando as minhas mãos, as minhas pernas, eu posso ter mutilações nos braços, nas mãos, na perna, porque eu transfiro essa responsabilidade para esses órgãos. Mas isso é inconsciente, né? Não é uma coisa que eu faço consciente. É inconsciente porque eu estou me julgando um compromisso que eu não assumi. Então acontece com todos nós. Se eu abuso das minhas atividades sexuais, se eu faço aborto, eu posso transferir isso para os órgãos genésicos. Como posso transferir para as mãos de quem faz aborto. Posso transferir para os meus olhos. Para todo o corpo eu posso transferir culpas e causar manchas no meu perispírito. A partir do momento que eu causo manchas no meu perispírito, eu me apresento no plano espiritual com essas manchas, com essas culpas, porque o perispírito é o responsável pela nossa apresentação no plano espiritual. Então, quando nós, os médiuns que têm a condição de visualizar os irmãos no plano espiritual, ele consegue ver os seres de luz que não têm essas manchas, com paz, com serenidade, com harmonia, com luz brilhante, normalmente vestido de roupas claras. Ao contrário daqueles sofredores que se auto-punem, que se auto-se-culpam por ter cometido os vícios, por estarem apegados demais à matéria, por não aceitar o desencarne, pelo desejo de vingança, de ódio, que transfere toda essa dor para o seu perispírito, nós vamos ver espíritos sofredores, espíritos totalmente desarmonizados, com roupas em frangalhos, sujos, faltando parte dos corpos, com bichos no corpo, como se tivesse sendo comido vivo, com dores fortíssimas, com sentimentos de culpa muito grande, com desejos de vingança e ódio que os cegam. E com o tempo, alguns perdendo até a forma humanoide, começando a ter formas de animais, de ovoides, isso com muito tempo, né? Devido ao monodeísmo, único pensamento, um pensamento só de vingança, um pensamento só de não aceitação, gera danos seríssimos no perispírito. Então, a apresentação nossa no plano espírito vai de acordo com o nosso corpo
mental, que é a nossa consciência. Com isso nós podemos saber que quando desencarnamos, os nossos desejos, a nossa forma de pensar aqui na Terra é a mesma no plano espiritual, não vai haver diferença. Se eu estou com depressão aqui, estarei com depressão lá. Se eu odeio aqui, vou odiar lá. Se eu amo apegado demais aqui, vou amar igualmente lá. Se sou apegado demais às pessoas, não quero libertar de hipótese alguma aqui, continuarei com esse apego lá. Ou seja, lá é um reflexo, só que lá, quando nós perdemos o corpo físico, isso amplia mais ainda, porque aí também vem a nossa autopunição, a nossa não aceitação. E toda essa dor que nós sentimos aqui, ela é multiplicada milhares de vezes quando perdemos o corpo físico e transfere essa dor para o nosso perispírito. E aí passamos a sofrer. E com essa baixa vibração, nos colocamos não só o sofrimento nosso, no nosso perispírito, nos transformando nesses seres sofríveis, cheios de dores, de vícios, de desejos, de raivas, de angústias, mas também nos colocamos na zona que sintoniza com tudo isso, no meio que nos sintoniza. Então é natural que vários se encontram numa zona que nós falamos de umbral, que são zonas de pensamentos negativos, compatível com o tipo de sentimento que nós estamos vivendo. Mais uma vez, nós estamos frisando que tudo isso é fruto da nossa consciência, do nosso corpo mental, que cria não só a imagem que nós estamos nos apresentando no plano espiritual, como cria também o local que nós vamos viver. Então, como podemos ver, está tudo na nossa mente. Quando chegamos lá e nós começamos o nosso julgamento, nós começamos a ver aquelas coisas que nós tínhamos compromisso de fazer com a família, não fizemos, abandonamos alguns, relegamos outros pela falta de paciência, deixamos de cumprir nossas missões, e aí a gente toma ciência de que às vezes, por uma falta de paciência com uma pessoa, nós estragamos todo um processo reencarnatório, por uma falta de humildade, de não aceitar a opinião de outro, de não aceitar que um outro tem uma história, tem um compromisso, tem suas dores, tem sua visão. Por não aceitar que aquele irmão que está fazendo nós fez um mal ou fez algo que não nos conheça, que nós não conhecemos na sua história, devido à sua vivência, e que gera em nós o desejo de vingança, gera em nós a falta de perdão, e que tudo isso traz à nossa mente sentimentos de mágoas, de raivas, de vitimização. Quantos de nós não fazemos de vítima? E nós temos ciência que não existe vítimas. Existem consequências. Mas quando nos vitimizamos, nós trazemos para o nosso corpo mental esses sentimentos, esse lixo tóxico, que vai contribuir para nosso campo mental, que vai formar não só as doenças do nosso corpo, que serão refletidas no nosso perispírito, como vai formar o meio em que nós viveremos. Então, de nada adianta nós chegarmos e falarmos que queremos ir para o céu, queremos ir para o nosso lar, para os planos espirituais, mas se os nossos pensamentos e as nossas atitudes são diferentes, se eles nos levam a outro tipo de sintonia, se nós não aceitamos o perdão, se nós não perdoamos, se nós não aceitamos a outra pessoa como ele é, se nós queremos que tudo seja feito do nosso jeito, se nós somos apegados aos vícios, à matéria, aos bens materiais, às grandes paixões, se nós praticamos o mal, se nós roubamos, matamos, tudo isso está no nosso espírito e vai se refletir no nosso perispírito.
Então, muitas vezes nós falamos, a carne é fraca, por isso que eu erro. A carne não é fraca, é o espírito. A carne só recebe o comando do espírito que chega até no perispírito e transfere para a carne. A carne pode interferir, às vezes, no perispírito? Sim. Determinadas doenças, determinados hormônios, pode sim fazer algumas alterações, não resta a menor dúvida. Mas a base da criação é o espírito. E ele que comanda. Se nós trabalharmos a nossa consciência com amor, com respeito, vai refletir nas nossas atitudes. É fácil? Não. Tem que ter determinação, né? Tem que ter muita resignação, tem que ter muito amor. Por isso que nós temos que estudar, conhecer, porque o amor nos liberta, a verdade nos liberta. Tem uma frase, né, de Leon Denis, que ele fala assim: se o meu proceder é bom, mas o meu pensamento é mau, que bem há em mim. Se o meu proceder é bom, mas o meu pensamento é mau, que bem há em mim. O que ocorre muitas vezes, nós aceitamos as pessoas no proceder, mas dentro do coração, o pensamento não é de aceitação, pelo contrário, é de condenação, é de julgamento. E tudo isso vai refletir na nossa consciência. E tudo isso vai refletir no nosso corpo espiritual. Então, como podemos ver, com todas essas doenças geradas pela nossa mente, nós manchamos o nosso perispírito. Nós já temos essa consciência. E aí é chegado o momento de nós reencarnarmos. Quando nós reencarnamos, nós temos duas opções de reencarnação, de interesse próprio e de interesse coletivo. Um pela justiça divina e outro pela misericórdia. Quando é por interesse próprio, que é pela justiça divina, quase sempre nós temos que viver as experiências que nós fizemos outros passarem e sofrer as consequências no corpo físico de que outros nós fizemos sofrer ou dos abusos cometidos com os excessos nossos. Então, nosso corpo está muito manchado no plano espiritual, nosso perispírito. Como aquela reencarnação é de interesse único meu de melhoria, eu vou vir refletido com todas aquelas doenças. Assim que esse corpo, que esse espírito entra no processo reencarnatório, que é feito, então, escolhido, os pais, os casais, que vão gerar um material biológico, grossamente falando, ele vai ser moldado naquele perispírito que está refletido aquele monte de doença. Então é natural que aquele corpo vai vir com várias restrições físicas, mentais, problemas de saúde de todas as espécies, de acordo com a culpabilidade que ele mesmo se imputou, que ficou registrado no perispírito, e de acordo com as necessidades que aquele espírito tem que passar para melhorar. Assim que esse espírito chega, então ele vai nascer dessa forma, viver no ambiente de acordo com as suas provas, com as doenças e as suas inerências daquilo. Ele vai ter um gênero de prova muito difícil. Isso depois nós vamos dar sequência nesse estudo agora. Agora vamos falar para aqueles de interesse coletivo, em que o perispírito está manchado, mas ele vem com o propósito de ajudar as outras pessoas. Ele vem para trabalhar para a coletividade. Quando ele pensa em trabalhar para a coletividade, aí entra a reencarnação. Pela misericórdia divina, Deus permite. Bom, já que você vai trabalhar então para a coletividade, eu vou permitir que o seu corpo, apesar do seu perispírito estar doente, eu vou permitir para que seu corpo seja adequado à atividade que você vai fazer. Então, às vezes você vem com pequenas restrições, às vezes a doença está latente, mas você consegue promover a atividade a qual você se propôs. Quer seja como um professor, para trabalhar, para educar várias crianças, quer seja como médico para atender, quer seja como um médium para trabalhar, ou seja, você se propõe a ajudar, Deus na sua misericórdia permite que você tenha um corpo apto para o tipo de atividade
mesmo que você ainda não mereça pelos tanto de erro que você cometeu. Mas Deus como quer que você melhore, Deus como quer que você ajude os outros irmãos que estão mais necessitados, pela sua misericórdia, Ele permite que você venha, então, num corpo melhor do que aquele que você merecia. Com essa situação, o que ocorre? Então, nós encarnamos, chegamos à Terra. Aquele que veio de interesse próprio, sofrível, não só no meio que ele vive, como nas provas que ele tem que passar, como na situação do corpo físico. Aquele que veio de interesse coletivo está melhor, porque apesar das doenças do seu perispírito, ele encontra um corpo melhor. As doenças que então se apresentam bem mais leve do que aquele ele teve colocado no seu perispírito pela sua mente. Aí começa a jornada. Quando começa a jornada, agora nós vamos ver que no capítulo 5 do Evangelho, nós vamos encontrar a justiça das aflições. Tem lá dois tipos de justiça das aflições, as de causas atuais e as de causas anteriores. As de causas anteriores são as doenças adquiridas na vida passada, que vem moldada no nosso corpo físico pelo nosso perispírito. Então, nascem crianças com câncer, com doenças gravíssimas, que a gente fala, mas como pode? Um anjinho não teve nada, nunca fez, já nasce com câncer de pulmão, ou já nasce com aquilo, outra doença gravíssima. Por quê? Porque numa vida passada, ele provavelmente manchou o perispírito dele e está, nesse momento, vindo numa vida para resgatar o perispírito, porque cada vez o processo reencarnatório é como um médico. Nós vamos no processo reencarnatório como um médico, e as provas que nós temos que viver, as dificuldades, é o remédio que vai curando e vai sarando o nosso perispírito. Então, quando aquele corpo vem, às vezes com curto tempo de vida, às vezes com vidas sofridas, irmãos com problemas mentais gravíssimos, outros com problemas físicos, vivendo em locais extremamente pobres, com sofrimentos, locais onde não existe água, não existe nada, sem a medicina adequada. São vidas sofríveis que podem ser pelos interesses individuais para o crescimento, interesses coletivos. Eu só gostaria de lembrar que, às vezes, nem toda doença que nós passamos e dificuldades são doenças adquiridas. Existem missionários que vêm com determinadas doenças que não são adquiridas para mostrar, né, para os outros que, mesmo com doença, isso é possível também nós sobrevivermos e superarmos. Mas voltando então ao nosso irmão que está doente, que criou aquela doença nas vidas passadas, manchou seu perispírito pela sua mente, e hoje ele está na vida. Então, essas doenças das aflições, da justiça das aflições passadas, elas podem vir assim de três formas. Ela pode vir como doenças congênitas, aquelas que vêm com ele, que ele não sabe do que é. Essas são doenças já adquiridas, que não houve intervenção de atitudes dele nessa vida, até porque é criança, muitas vezes está começando e já vem com aquela doença congênita. Tem os acidentes, é uma segunda etapa. Por que acidente? Porque às vezes nós estamos trabalhando, acontece um acidente, alguma coisa, que nos amputa um órgão, que nos deixa tetraplégico, que nos deixa paraplégico. São situações que nós não tivemos o controle, foram acidentes, salvo os acidentes causados por imprudência, né? Causados por excesso de bebida, aí já entra em outra categoria. Mas os acidentes que acontecem, que nos levam a doenças e um monte de outras coisas, é o segundo item da justiça das aflições pelas causas anteriores. E um terceiro são aquelas doenças tardias que chegam até nós quando a gente já está um pouco mais velho, mas mesmo que a gente não tenha comprometido órgãos naquela área, aparecem doenças.
e essas doenças se instalam em nosso corpo sem que nós tenhamos tido um comprometimento mental específico naquela área do corpo. Chega. Então ela vem como doenças congênitas, como acidentes e como doenças tardias. Essas são as doenças das vidas anteriores. Lembrando que todas essas doenças foram criadas pela nossa mente, pelo nosso mal proceder, pela não aceitação do amor, pela não aceitação do perdão, pela não compreensão daqueles que nos rodeiam. Então, a justiça das aflições, como nós vimos, das causas anteriores, provoca essas doenças. E tem uma outra situação que são as causas atuais. O que seriam as causas atuais? Nós viemos, reencarnamos e começamos a praticar os mesmos erros ou outros que nós cometemos nas vidas passadas, e esses erros vão refletir no nosso corpo físico novamente. Cometo excessos de bebida, álcool, drogas, apego, vou bombardeando o meu corpo com esse tipo de energia, abusos sexuais. O que ocorre? Aqueles que vieram com interesse, não trabalho no interesse, no meu comprometimento, vim para ser um bom professor, não sou, vim para trabalhar na mediunidade, não estou trabalhando, vim para ser um bom médico, não estou, reclamo, não perdoo. O que vai acontecer? Eu vou bombardeando no meu corpo físico, pelo meu corpo mental, energias deletérias, que vai buscar aquela doença que está latente no meu corpo, que pela misericórdia de Deus foi nos permitido vir com o corpo são, apesar do nosso perispírito estar doente. Ele começa a receber aquela carga mental, juntamente com a carga que nós absorvemos do universo por estarmos vibrando numa energia de sintonia tão baixa que recebemos todas as cargas. Tudo isso vai chegar um momento que vai refletir no nosso corpo físico e vamos criar doenças. Não conseguimos domar o nosso espírito com os nossos bem proceder. Existem doenças causadas atuais também, porque quando nós temos um problema muito sério com um determinado ente querido, com determinados desejos nossos, vamos dar um exemplo, tem um problema muito grave com um filho. E o que ocorre? Eu não consigo resolver essa situação, não consigo perdoar, eu não consigo aceitar. Sabe? Ou isso pode se estender a uma mulher, pode se estender a um marido, né? Alguém que nos fez muito mal, alguém que matou alguém que traiu, alguém que quis separar. Várias situações é individual de cada um, onde o perdão se faz necessário, o amor e a compreensão e não faz. Para conviver com aquela pessoa, apesar de todo o mal que eu imagino que aquela pessoa está me fazendo, eu começo a criar no inconsciente, no meu subconsciente, doenças que me protegem daquela crise. Essas doenças começam com processos de fuga. Eu tenho um problema, às vezes é natural nos homens, quando está com problema, a fuga através de bebidas, de drogas, a fuga através do sexo, né? Com as mulheres também, fuga através da comida. O que isso faz? Quando nós criamos a fuga, essas fugas, para fugir de um problema original, que nós temos um problema original que não conseguimos resolver, criamos fugas. Uns, como eu disse, pelo sexo, outros pela comida, outros pela bebida, outros pelas drogas, outros pelos relacionamentos. Vão se criando fugas. E cada uma fuga dessa vai gerar novos comprometimentos. Como demais? Vai me gerar obesidade. Gerando obesidade, vai me gerar uma gastrite, vai me gerar um problema de pressão alta, minha imunidade vai baixar, vai gerar uma otite. Olha, já estamos gerando doenças para fugir do problema inicial. Faço comprometimento nos meus órgãos genésicos porque é abuso do sexo. Se instala um processo depressivo, se instala uma síndrome de pânico,
Então, toda uma gama de doenças está começando a se instalar em mim, porque eu não consigo resolver o problema inicial, que a minha mente está lá, vivendo ele. E como ela não vive, a mente automaticamente cria instrumentos de fuga para fugir. Quando o problema vem, ataca a gastrite. Quando o problema vem, eu quero comer demais. Quando o problema vem, vem a depressão, eu tomo remédio. Ou seja, eu busco na fuga. Quando vem problema, eu corro na bebida. E aquilo vai gerando aquelas outras doenças. Quando gera as outras doenças, eu corro para atender as outras doenças. Esqueço do meu problema. A fuga está aí e as doenças começam a se firmar no nosso corpo por não resolvermos o problema inicial, o conflito gerado. Quer seja com o marido, quer seja com a mulher, quer seja com o filho, quer seja com a sua condição financeira, quer seja com a sua doença, quer seja com qualquer uma situação que o cérebro não aceita essa situação, não consegue trabalhar. Não pratica o perdão, não tem a compreensão, não tem humildade, acha que está correto, não busca compreender, não busca trabalhar, quer vingança, tudo isso vai gerar, então, o processo de doença. E aí vai gerar doenças que vai ser as doenças das causas atuais. Então, como podemos ver, já tínhamos doenças geradas na vida passada. Pelo esse nosso mau comportamento, pelo nosso mau proceder, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de perdão, pela nossa falta de paciência, podemos gerar um novo grupo de doença. E aí instala-se no nosso corpo mental essa doença que vai refletir no nosso corpo perispírito e que posteriormente reflete no corpo físico. Mais doenças. É natural que aí o sofrimento vem. E aí, quanto mais nós nos revoltamos, mais doenças aparecem, mais sofrimentos aparecem. E nós não sabemos mais como proceder. Exames, vão em médico, às vezes não tem, um tem fibromialgia, outro tem outra doença, a depressão se instala, pânico se instala, e aquele sentimento de angústia, mas acima de tudo aquela falta de perdão e de humildade, de aceitação, continua latente dentro do nosso coração. Muitas vezes a revolta contra Deus, porque não merecemos isso, julgamos Deus, nos sentimos na capacidade de julgar Deus, porque Deus permite isso conosco. Isso vai se instalando todo um processo nefasto de degradação do nosso espírito e nós passamos então a conviver numa sintonia vibracional muito baixa, nos sintonizando com todos os outros irmãos que estão vibrando nessa. Com isso nós criamos um campo mental em torno de nós muito negativo, que nos leva mais ainda à tristeza, é uma bola de neve. E apesar de externamente nos clamarmos por Deus, pela espiritualidade amiga, mas por dentro estamos enrijecidos, negros e revoltados, então todo aquele processo se instala, porque não é o externo que vale, é o interno. Então, como nós devemos fazer para evitar as doenças ou para cuidar das doenças que já estão instaladas, que nós já instalaram, nós temos que trabalhar. Então, aí vai o nosso bem proceder. Quando nós chegamos, nós temos as nossas más tendências e as nossas virtudes. Cabe aos pais das crianças moldar essas crianças através do amor, do exemplo, a valorizar as virtudes e corrigir as más tendências, para que no futuro nossa caminhada seja pautada em exemplo familiar e em nosso esforço próprio em trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar o amor ao próximo, trabalhar o perdão, evitar vícios de qualquer natureza, fazer um trabalho de amor, de caridade, porque tudo isso vai contribuir para o nosso campo mental estar em paz e harmônico. Quando eu deixo de julgar, quando eu deixo de condenar outros, eu me harmonizo. Me harmonizo da mesma forma que desarmonizado eu bombeio meu corpo com ideias, com energias deletérias, eu harmonizado bombeio com energias boas. E
recebo o concurso dos bons espíritos que estão nessa vibração, que me ajuda com esse bombardeamento de energias boas, e eu me sintonizo numa faixa vibracional do universo que outras pessoas também que estão com o mesmo pensamento positivo, e capto também essa energia do universo. Ou seja, eu recebo a minha energia, eu recebo a energia dos bons espíritos, eu recebo a energia do universo positivo. E aí eu contribuo para a minha saúde emocional, por consequência, para a saúde do meu corpo físico. Então, está na nossa mente, no nosso amor, no nosso bem proceder, no nosso esforço íntimo de cada um, da compreensão, da aceitação, do perdão, da caridade, para que nós possamos controlar esses sentimentos negativos, nos harmonizarmos e, por consequência, evitarmos as doenças atuais, contribuirmos para a melhora das doenças já instaladas, que são de aflições anteriores. Porque quando eu melhoro, eu harmonizo aquelas doenças que já vinham comigo. Porque se eu venho com aquelas doenças e não tenho, eu não aceito aquela doença, tenho raiva, eu vou voltar para o desencarnado com as mesmas manchas. Ao contrário, se eu aceito ela e trabalho, eu volto com ela, se não curada, melhorada. Igualmente nos coletivos, nas reencarnações coletivas, se eu trabalhei no bem, eu vou voltar no momento do desencarne com aquele perispírito curado ou bem melhorado. Mas ao contrário, então nós podemos ver que o esforço é individual, é de cada um. Precisamos ter atividades sadias, uma alimentação saudável, um contato com a natureza. Precisamos atividades físicas, bons pensamentos, leituras edificantes, conversas edificantes, ouvir boas músicas, divulgar o bem, compreender o próximo, fazer trabalhos de caridade, buscar numa religião qualquer que seja a melhor aproximação com o seu ser espiritual, buscar através do estudo compreender as leis divinas, buscando com isso menores infração. Ao deitarmos, nos analisarmos em todas as atividades diárias, sabemos aonde erramos, aonde acertamos, pedirmos perdão no outro dia, buscarmos melhoria. Está em nós, cada um de nós, a força necessária para que possamos nos harmonizar, em consequência, a ter a aceitação através do amor e do perdão, e a melhoria das doenças chegarão até nós. Algumas, já instaladas, de comprometimentos sérios, serão difíceis, mas a harmonização vai fazer com que elas nos dê uma qualidade de vida melhor, né? Não piorará. E falar com que, ao desencarnarmos, o nosso perispírito, então, tenha recuperado parte daquela doença que nos foi imputada pelo nosso corpo mental. Então está em nós, a força está em nós para combatermos as nossas doenças. Quando emitimos, hoje já tem estudos de bombardeamento de pensamentos positivos nas nossas doenças, e com cura, pensando positivo, sempre pensando positivo, mandando energias positivas para a cura de doenças. Isso já, inclusive, de câncer, né? E por aí nós podemos ver que a nossa mente é a geradora de tudo. Se a nossa mente é a causadora da doença, é a nossa mente que vai curá-la também. Precisamos nos voltar para dentro de nós. Mas não com um olhar egoístico, não com o olhar daquele que eu necessito, eu estou certo, eu preciso. Não, com aquele olhar de fraterno, aquele olhar de compreender, de aceitar, de entender que as situações que estão chegando a mim foram fruto das minhas criações e que eu preciso, então, aprender o que melhor elas querem nos ensinar
para que então aquela lição tenha efeito e que aqueles companheiros que colocaram à minha volta, que criaram dificuldades, também estão, como eu, na busca da sua melhoria. Harmonizamos-nos todos para buscarmos que, quando chegarmos no momento novamente do nosso desencarne, estarmos mais tranquilos, chegarmos no plano espiritual harmonizado, com o nosso perispírito mais limpo, né? Chegando mais limpo, vamos nos apresentar com um perispírito mais em paz. Esse processo é uma sequência. São sequências e sequências. Então, a revolta mancha, a revolta da doença e tudo mais. A paz, ao contrário. Por isso que é individual. Cada um de nós temos que fazer. Vamos fechar os olhos às coisas mesquinhas. Vamos aceitar mais os outros, vamos perdoar mais os outros, vamos amar mais os outros, vamos compreender mais os outros, vamos ter mais paciência, vamos ter mais evangelho, mais oração, mais religião, vamos ter menos vícios. Se não temos condição de resolver, que buscamos ajuda, mas vamos gastar mais tempo conosco no sentido de sermos algo melhor. Vamos buscar ajudar mais. Isso vai refletir na nossa eternidade, não no nosso corpo físico. De nada adianta o desejo, a sequência de amores, de paixões, de vícios, de sexo desenfreado, de aquisições de bens materiais, se nada disso vai contribuir para a nossa eternidade. Pelo contrário, vai nos trazer muitas vezes doenças. Que fique esse momento de reflexão para cada um de vocês, que possamos, ao deitar, diariamente, nos refletirmos sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, buscarmos melhorarmos através da prática do perdão, da aceitação, da compreensão, que buscarmos a sermos pessoas melhores, que tenhamos uma alimentação saudável, uma prática de exercício, uma atividade na natureza, que temos um trabalho de caridade, que tenhamos as nossas orações diárias fortalecidas, que deixamos um pouco o sofá de lado e que trabalhamos no bem-estar nosso e no bem-estar de todos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Mestre amado Jesus, estamos aqui nesse momento, encerrando o nosso estudo de hoje. Pedimos, em especial, por todos aqueles que necessitam do seu amparo, da sua luz, que esse estudo possa tocar os corações através das intuições vindas do alto e que possamos, então, promover a nossa reforma íntima no intuito de nos tornarmos seres mais celestiais, mais completos, na busca da compreensão, do amor e do perdão, que a prática da caridade, do trabalho fraterno e assistencialista passe a se fazer presente em nossa vida. Que a reflexão diária sobre todos os atos possa se tornar diária. Que os nossos trabalhos de oração, de meditação, nos coloque em sintonia com os nossos mentores espirituais, permitindo assim receber intuições boas e salutares. Que aqueles entes queridos que nos dão trabalho, nós possamos ter mais paciência com eles. E pedimos que eles tenham mais paciência conosco, que possamos perdoar mais e que possamos ser mais perdoados. Pedimos ainda, Mestre, que todos que colocaram a água para esse Evangelho, que seja colocado nela o seu amor, a sua luz, a sua paz, a sua harmonia, a sua cura, transformando essa água num lenitivo para as nossas dores, as nossas angústias e as nossas tristezas. Pedimos ainda, Mestre, que olhe pelos doentes nos leitos de hospitais, pelos idosos nos asilos, pelos idosos abandonados nas casas, pelos órfãos de pais desencarnados, pelos órfãos de pais encarnados, aqueles que acabam esquecendo dos seus filhos, pelas famílias que não têm o que comer, pelo pai que está desempregado, pela mãe que está desempregada, pela família que tem
fartura na sua mesa, mas não existe amor no seu seio familiar. A desarmonia se instala. Pelos casais que estão em conflito, em separações, que se possam se valorizar, se unirem, formando a base da família atual, que é a sustentação da humanidade. Pelos andarilhos, pelos jovens que se perderam nos vícios, pelas mães que perderam seus filhos, pelos pais, pelos nossos entes queridos que se foram, pelos nossos irmãos espirituais que nos rodeiam, aqueles que se dizem nossos amigos, aqueles que se dizem nossos inimigos, que possamos juntos todos, através desses esclarecimentos, buscarmos sermos espíritos melhores, mais sintonizados na prática do bem e do perdão. E que possamos nesse instante nos unirmos então, nesse momento de intensa luz. Peço a cada um que pratique o exercício da respiração, porque nesse momento o ar está saturado de energias positivas. Respire fundo. Sinta a presença da energia tocando o seu corpo. Sinta a sua célula sendo preenchida. Graças a Deus, meu Pai. Vamos nos unir na oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.